Pessoal, e o Palmeiras acordou, hein? Começou agora a distribuir dinheiro aí, contratar jogadores. E segundo informações, o Palmeiras quer contratar Paulinho do Atlético Mineiro. Chegou a proposta aí, oferta de mais de 100 milhões de reais. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando sobre essa contratação do Palmeiras a respeito do Paulinho? Então assista esse vídeo até o final. Como é o mercado do Palmeiras neste momento? Nossa. A gente já chama então o Vinícius Nicoletti, que está conosco, e atualiza nomes para chegarem ao Palmeiras, outros nomes que podem sair, mas o Paulinho seria aí uma grande cartada deste mercado, hein, Vinícius? Fala, Bruno, Mari, amigos aí do Sport Center. Pois é, só juntar 100 milhões tá tranquilo, né, Bruno? Aí a gente define o futuro do Paulinho, mas é interesse do Palmeiras contratar o jogador do Atlético. Aliás, desde 2026, quando ele jogava na Alemanha, já é um desejo antigo do técnico Abel Ferreira, que tentou a contratação do Paulinho e foi para o Atlético sem custo. Claro que tem aí luvas, tudo envolvido no salário do Paulinho, mas na época ele saiu em final de contrato com o Bayer Leverkusen. Agora o Palmeiras vai ter que investir, vai ter que desembolsar. Tem interesse no Paulinho, vai ter que desembolsar, como eu disse, mais de 100 milhões de reais para contratar o jogador do Atlético, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado. Ele vem de contusão, fez uma operação, uma fissura na canela, deve voltar a jogar só em maio. Dá tempo de atuar no Mundial, e além dos 100 milhões, né, esse investimento na casa de 100 milhões, o Palmeiras cederia 2 jogadores. Aí tem uma lista aqui de jogadores que podem aparecer no Atlético: Gabriel Menino, Zé Rafael, Rony, o Mike, tem contrato até 2025 e no meio do ano que vem já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Então são vários jogadores e também um da base. E o negócio gira em torno então de 110 milhões de reais, mais 2 jogadores para o Atlético. A situação do Gabriel Jesus, que falou ali sobre o interesse do Palmeiras. O Palmeiras tenta a contratação, aliás, sonda a situação do Gabriel Jesus há muito tempo por empréstimo, trazendo o jogador que fique até o final do ano que vem, disputar um Mundial de Clubes, mas é muito difícil, como o Gabriel Jesus falou ali na entrevista. Palmeiras movimentando o mercado, e lembrando que ontem o Facundo Torres esteve aqui na academia de futebol, realizou exames médicos, está tudo certo, e ele já retornou para Montevidéu, se apresenta no Palmeiras no início da próxima temporada. Então, Facundo Torres está chegando e quem sabe Paulinho para a próxima temporada no Palmeiras. Importante a gente discutir esse assunto também. Já chegou, e esses nomes que o Vinícius trouxe pra gente também, né, Mari? Vamos aproveitar então e ouvir o Gabriel Jesus, que já que ele citou essa entrevista também pro João Castelo Branco, acho importante a gente ouvir o atacante hoje do Arsenal. Sempre vão existir especulações, enfim, hoje é muito claro que eu não tenho empresário, todo mundo sabe, saiu no Brasil, estou focado obviamente na minha carreira, na minha vida pessoal também, como você disse. Obviamente que as especulações mexem um pouco por ser Palmeiras, enfim, quando falam, mas obviamente que todos do clube lá sabem o meu carinho, meu amor pelo clube do Palmeiras, mas hoje eu sou atleta do Arsenal, eu tenho que vestir a camisa, respeitar, e quem sabe um dia, eu já deixei muito bem claro, e todas as vezes que eu falo que me perguntam sobre o Palmeiras, falo que o meu desejo é um dia voltar para o Palmeiras. Enfim, estou obviamente que trabalhando aqui, focado aqui, e enfim, meu foco é total aqui. Pois bem, vamos então agora para Belo Horizonte ouvir a Vitória Leite. Esse desmanche tá me preocupando lá em Minas. Não, a gente vai falar sobre Alan Franco, Batalha, Paulinho, daqui a pouco só falta a Vitória embora de Belo Horizonte também pra fechar todo mundo. Não, aí... não. Será? Não, pelo amor de Deus. Isso é informação? Não, eu tô aqui, tá indo embora todo mundo? Vitória Leite, me conta sobre o lado do Paulinho, por favor. Eu quero entrar um dia em paz nesse programa, Mariana. Deixa a gente falar de Atlético Mineiro. Vamos lá, bom dia pra vocês, pessoal, pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, gente, torcedor do Atlético não tá muito feliz com as últimas notícias aí dessa semana, né? A gente vai começar falando de Paulinho, e quando eu falo que não tá muito feliz, se divide bastante, né? Porque o Paulinho nesse final de ano tava sendo bastante criticado, mas existe toda uma questão moral, vamos dizer assim, né, do futebol envolvida, porque tá negociando com um clube que é rival no futebol brasileiro, ainda mais
mais um clube que, historicamente, na Libertadores dá trabalho para o Atlético, que é o Palmeiras. Então, realmente, trocar o Paulinho, né? Trocar não, vender o Paulinho, mas negociar, vindo 2 jogadores, um valor alto, ainda assim não tem agradado muito. Mas só para vocês entenderem os valores envolvidos na negociação que deve chegar ao Atlético Mineiro, né? O Paulinho hoje tem um valor de mercado na casa dos 25 milhões de euros. O Palmeiras está disposto a pagar a partir de 18 milhões de euros pelo Paulinho, 717 milhões de reais aproximadamente. E aí a primeira informação que eu tive é que os 2 jogadores envolvidos inicialmente nessa negociação são Gabriel Menino e Patrick, que é um volante da base do Palmeiras, e pensando em possibilidade de SAF, né? É um jogador com potencial de revenda, né? Um potencial de crescimento, enfim. Então por isso que também é interessante em negociação em termos de dinheiro para um clube como o Atlético Mineiro, falando em termos de SAF. Mas, por enquanto, a negociação está caminhando, não tem um aceite do Atlético, nada disso, mas, de fato, o Atlético aceitou ouvir o Palmeiras e as partes estão conversando sobre isso. A gente vai ver nos próximos dias como isso vai se desenhar. Muitos pontos, muitas coisas pra gente conversar. Nós vamos negociar Tópico aqui? sensível. Paulinho pelo Atlético em 2024. Vamos. Eu cedo meus minutos pra você, essa é a negociação. Sem o estadual. Vamos lá. Paulinho, camisa do Atlético sem o estadual. 48 jogos, foi o segundo que mais jogou. Lembrando que metade da temporada machucado. Foi o artilheiro da equipe. O terceiro com maior participação em gol. O segundo que mais finaliza e o segundo com mais ações na área rival por jogo. São 2 óticas. Do Atlético e do Palmeiras. Do Atlético é uma ótica não pode perder e do lado do Palmeiras é uma boa investida? É por aí a avaliação, Mari? Vale o valor também? Não, mas na ótica do Atlético... Primeiro, bom dia, amigos. Bom dia, bom dia. Falando com você desde cedo. Tá gelado. Mari, né? Tá geladinha. Na ótica do Atlético, Perder hoje jogador. gestão, ou na ótica do Atlético no mundo ideal, analisando o elenco, o impacto do atleta? Se o Atlético Porque é isso. tivesse um pouco mais profissional. É isso, o Atlético ele tá se colocando à disposição para negociar o Paulinho nos valores que o Palmeiras até pode apresentar, né? Não é que ele, assim, também não é qualquer clube que chega, mas ele tá aceitando abrir conversas para poder reforçar um rival. Então, acho que nessa ótica da gestão, a gente critica porque, enfim, no mundo ideal, você faz muito esforço para manter um atleta como o Paulinho, né? De tudo que ele já entregou para o Atlético, cara de Libertadores, um cara que fala muito pelo grupo. O Atlético esse ano precisou também parar como gestão para olhar para a Arena MRV e o Paulinho foi um desses jogadores que de fato, colaborou também para as críticas que já vinham acontecendo pelo lado dos adversários sobre o gramado da Arena, sobre tudo. Então, acho que a gente está falando de um baita personagem que teve um encaixe maravilhoso com o principal atacante, um dos principais atacantes do Brasil, o Hulk. E o Atlético, sob essa perspectiva, não poderia negociar. Para um time que vai competir contra ele. Principalmente para um time que vai competir contra ele, Brasil, né? Eu acho que o Paulinho já não deveria ser negociado para nenhum time, principalmente para um time rival, por títulos, enfim, exatamente. Então, pelo lado do Palmeiras, imagina, é uma baita contratação. O valor está dentro pensando na ótica do Palmeiras, é um valor que se paga no Paulinho. Sim. Vale pagar no Paulinho, 117 milhões de reais. Vocês acham que vale? Eu acho que vale. É? Bom dia, né? Bom novamente. Dia. O Paulinho joga muito. Paulinho joga muita bola. Pronto, já decidi uma discussão. Ele falou que não sabe, então não vende. Paulinho joga muita bola e eu só consigo ver lado positivo pro Palmeiras. Pro Atlético Mineiro, você tá perdendo um dos seus jogadores que melhor encaixou ali, né, com o Hulk. Foi o jogador que encaixou na dupla de ataque com o Hulk. Simplesmente até mudando o sistema de jogo, saindo com esse negócio de 3 atacantes, botando a dupla de ataque. Eles funcionaram muito bem, se entendem muito bem. Hora um recua para armar a jogada para o outro. Enfim, toda hora eles fazem essa alternância ali, né, na movimentação. Então, o Atlético Mineiro vai estar reforçando um rival, cara. Sim. Você vai dar camisa 10, um cara que faz várias funções. Pode jogar aberto na esquerda se precisar, pode jogar centralizado, pode recuar um pouco ali e fazer a armação para jogar junto com o centroavante. Se precisar, não é muito a dele, mas se precisar, vai para o lado direito também. E você está reforçando o Palmeiras.
que é um rival direto na briga ali de cima, seja pro brasileiro, enfim, tem já o histórico de Libertadores, de enfrentamento entre as duas equipes. Se eu fosse torcedor do Atlético, eu não ficaria feliz, não. Você mexe numa dinâmica de equipe também, né? Se você vai tirar o Paulinho... Você vai tirar a dupla da sua referência. Mas é que esse valor todo foi o que o Atlético pediu. Certo? Palmeiras foi lá, e aí, quantas Leilas eu pago aí? E o Atlético falou, quanto? 18 mil? 18. Ele queria entre 20 e 25. E aí a conversa começa a virar 18 por 2 jogadores, como a Vitória trouxe pra gente. Isso, porque aí qual que é a informação que o Palmeiras tinha previsto gastar em reforços mais ou menos 200 milhões de reais. Você vai gastar mais da metade disso em um jogador? Mas é o que precisa, Bruno. Então, eu acho que não é exatamente... Ele não é o 9 que... Então, tá bom. Isso tem discussão. Ele não é o 9... que o Palmeiras realmente, que o Abel está atrás. Ele não é. Só que, para fazer diversas funções no ataque, nome melhor... Não, ele é excelente. Tendo abertura em negociação, tipo, se o Atlético permitiu que pode ter essa negociação, o nome pro Palmeiras é excelente. Eu também acho que a contratação, o nome é excelente, mas não é o que o Palmeiras precisa. O jogador do Galo que o Palmeiras precisa é o Hulk. Que é o cara que vai entregar 30 gols no ano. Sim. O Paulinho, como ele também ficou conhecido, apesar dos números excelentes e dos elogios todos que a gente fez, a torcida tinha uma certa rejeição a ele, não tinha, Mário? Porque ele perdia gols importantes. Gols. E disso daí foi o que o Palmeiras mais teve nesse ano. Isso. Flaco que eu digo. Então, assim, o Hulk é diferente. O Hulk é o jogador que vai te entregar e vai decidir os jogos grandes. Porque a gente está avaliando numa escala de prioridade do Palmeiras, né? A prioridade é um centroavante, isso é um fato. E ele não é. Então, vai contratar o Paulinho e não vai contratar o centroavante? Aí eu acho que seria aí não sei se seria o ideal pro Palmeiras. Mas o Palmeiras, ele passou... Mas ele não vai jogar no lugar do Estevão? Não pode ser um substituto pro Estevão? Não, ele pode ser pro Dudu, pro... Moleque mais novo, com potencial. Não é, eu acho que não é... É o contrário. Eu acho que é um ou outro. É outro lado, não, e é outro lado. Né? Então, assim, o Palmeiras do lado esquerdo, vai atrás do Facundo. O Dudu e o Lázaro. Isso aí, exatamente. Até porque o Felipe Anderson também não... Não é daquele lado também, né? Não, mas também não... Quando a gente fala... Sim, prioridade. Aí elencou ali atacante, centroavante, o cara gol, o Palmeiras precisa muito, sentiu falta na temporada, mas a gente não tá avaliando a temporada na conta de uma única peça. Sim. Eu acho que o Palmeiras ele vai passar por esse processo, principalmente nesse momento de reavaliar os jogadores que já estão há mais tempo, que entregaram, mas já baixaram um pouco o nível. Falando sobre jogo mesmo, sobre intensidade, sobre o que o Abel pensa. Eu acho que o Palmeiras ele precisa hoje também de um cara pronto. Sim. De um cara que chega e não precisa ser apenas o centroavante. Um cara que, do meio para frente, vai impactar diretamente na forma do Palmeiras jogar. Vai colocar dinâmica na equipe, vai dar passe, vai também fazer gols, também perder muito gols, como no caso do Paulinho. Então, acho que o Palmeiras ele faz esse movimento de mercado muito em cima de jovens, pro Abel desenvolver e etc. E já pelo menos umas 2 temporadas ele viveu na conta de meninos da base. Sim, ele não teve esse cara pronto no mercado que chegou e já foi atrás do Felipe Anderson, mas você precisa dar um tempo de readaptação. Você não pode colocar na conta do cara que estava jogando lá fora que ele chegue, ponto. Eu, se sou o Gabigol hoje, eu fecho com o Palmeiras. Fato. O projeto do Palmeiras é muito mais vitorioso que o do Cruzeiro. O Cruzeiro está tentando se reerguer. Que é polêmico, mas já interessou o Corinthians, já interessou o Santos, já interessou o Cruzeiro. Estaria ainda interessando ao Palmeiras? Enfim, vamos saber um pouco mais do algo que a gente não falou nessa temporada. Gabigol, Little Gabi, Gabriel Barbosa, Gabi, pra onde ele vai? Tem alguma dica de onde ele poderia ter ido no podcast do Benja, entrevistando o ex-vice-presidente do futebol, ainda vice-presidente do futebol, até o final do ano, Marcos Braz, que também aparece sempre aqui no programa. Vamos ver o papo do Benja com Marcos Braz, falando do que quase aconteceu em 24 com Gabriel Barbosa. Tinha informação que o Gabigol estava acertado com o Palmeiras esse ano e que o Flamengo não queria vender porque tinha eleição no final do ano e não, isso não foi nesse ano. Hã? Isso não foi nesse ano, foi nesse ano? Foi. Foi nesse ano. E que teria, não queria ceder pro hoje, que é o maior rival dentro de campo, que é o Palmeiras. Não procede a informação no seguinte que seja por problema eleitoral. O problema é que a gente caiu do mesmo lado que o Palmeiras na Libertadores. E não queria reforçar o Palmeiras? E a gente entendia... Mas o Palmeiras veio babando pelo Gabigol. Entendia. Eu falei de uma maneira educada que o Flamengo não... pro Palmeiras não liberava.
E até interessante, a mesma coisa que aconteceu em 22, quando o Palmeiras fez, então, o que seria a maior contratação da história do futebol brasileiro, ofereceram mais de 20 milhões de euros pelo Pedro, e o Flamengo não era nem pro confronto, era que não queria reforçar um rival, e tá certíssimo. Aliás, o Gabigol e o Bruno Henrique, sobretudo o Bruno Henrique, só vieram para o Flamengo em 2019, principalmente o Bruno Henrique. O Palmeiras cobria a proposta do Flamengo para o Santos, mas o Santos quis vender para um rival não direto, um rival estadual, um rival interestadual, por óbvio, que é o Flamengo. E que naquela mesma temporada fabulosa foi o campeão brasileiro com o Santos de vice e o Palmeiras terceiro colocado. Tem isso no futebol e eu acho correto. Em vez de ser reforçar o rival direto, joga o mais longe possível. Faz Agora parte é uma outra game. situação. Eu acho que tudo isso faz parte do game. O Marquinho é um cara que é extremamente inteligente e já mostrou isso não só nessa passagem, mas em outras pelo Flamengo também. E eu acho que ele fez correto e não foi só o Marquinho que fez isso. Sim. Muitos outros já fizeram, inclusive comigo, quando jogava, também já aconteceu isso. Do rival querer e não, para lá, para outro estado pode, pro Corinthians pode, né? Pro São Paulo pode, que o São Paulo também me queria, tá, Cici? O André Sanches fez isso. Ainda bem que você não foi. Ainda bem o mesmo. Luiz Fabiano, quando voltou pro São Paulo, o São Paulo acabou pagando mais caro, porque o Corinthians fez uma proposta pro Luiz Fabiano que ele nem queria, mas era só para deixar mais caro. Isso acontece muito. Na época da cogestão Palmeiras e Parmalat também havia esse tipo de negociação e isso acontece mesmo. Você faz uma proposta, não é nem para você querer o cara, é só para ele ficar mais caro pro seu É porque pesa depois. Imagina, claro. o Marquinho negocia o Gabriel com o Palmeiras. Depois encara o Palmeiras eliminado pelo Palmeiras. Gol do Gabriel. É um peso. Como é que faz? O que já foram xingados? Né? Vai embora, né? E até que o Landim, Marcos Braz e companhia foram xingados e também não foram reeleitos, mesmo ganhando o que ganharam. Né? 13 conquistas desde 2019. Impressionante, inclusive. Impressionante. Não, baita aberto, mas 11 treinadores mudados, treinadores campeões, treinadores não tão campeões, mas faz parte do negócio. Gabigol vai pra onde, ô Cicinho? Bom, o que tudo indica aí é pro Cruzeiro. Mesmo ser Libertadores pro Cruzeiro? A questão para ele é contratual, né? E o tempo de contrato também, tempo de contrato, o time que o Cruzeiro está formando. Então, isso tudo entra na pauta do jogador, né? O jogador quer tranquilidade para trabalhar, quer contrato longo e quer estrutura. E o Cruzeiro está montando tudo isso. Então, pode ser que ele pinte ali no Cruzeiro. Ô, mano, se você fosse o Gabigol, além de vestir a camisa do Corinthians como você já vestiu, para onde você iria? Hoje, se fosse o Gabigol. Se sou o Gabigol hoje, eu fecho com o Palmeiras. Fato. O projeto do Palmeiras é muito mais vitorioso que o do Cruzeiro. O Cruzeiro está tentando se reerguer. O Cruzeiro, em determinado momento do campeonato, ele estava muito bem. Matheus Pereira estavam cogitando até como o craque do Brasileirão. Sim. E estava bem de fato. Só que o Cruzeiro teve uma queda absurda. E eu não acho que o Gabigol, com o estilo que ele tem, até a personalidade que ele tem, daria certo no Cruzeiro com o Fernando Diniz lá. Imagina o Fernando Diniz, se ele achava o Tietê perninha, imagina o que ele vai falar do Gabigol. E Gabigol, Dudu? Dá jogo. Bola rolando. Mas aí que tá. Eu acho que o Dudu mesmo no Cruzeiro vai respirar novos ares, enfim. Eu acho que o Gabigol no Palmeiras, ele chega pra preencher a principal carência do time hoje, que é a falta de um centroavante, um cara goleador e confiável. E, cara, ia pegar um elenco extremamente vitorioso e que tá passando por uma oxigenação. O Palmeiras esse ano, aí no final do ano, vai terminar o contrato de alguns jogadores, vai se desfazer de outros e vai trazer novas peças. E eu acho que o Gabigol, nesse contexto, junto com o Abel, Veiga e outros jogadores qualificados do time do Palmeiras, se eu fosse o Gabigol, eu não pensaria duas vezes. Pra mim, seria o Palmeiras. Mas a Leila andou dizendo que perdeu o interesse pelo Gabigol depois essa que é a questão, do início de uma negociação. Pra onde ele vai? Exato. Obviamente que no Palmeiras, ele se sabe tivesse se vender, a proposta... né, gente? Sabe. Convenhamos, ele é muito inteligente o Gabigol. Mas a Leila, também, quando ela fala isso, é um tiro no pé. Porque a Leila, ela precisa entender, já que ela tá chegando há pouco tempo no futebol, que o futebol muitas vezes tem essas reviravoltas. Tem que deixar o eguinho de lado, porque o próprio Marcos Braz e o Landim, quando o Jorge Jesus voltou pro Rio de Janeiro pra curtir o Carnaval, era ali uma deixa pro Flamengo ir pra cima dele. E talvez aí o fato dele ter saído da forma como ele saiu, tendo renovado o contrato recentemente com o Flamengo, deixou a galera meio que dodói. Ficaram bravos ali com a situação do Jorge Jesus. Mas nesse ponto, Alano, de verdade, a Leila tem que engolir o seco. O Gabigol não veio em determinado momento, esfriou. Esfriou nada. É um baita nome. Me fala hoje um centroavante
Pode ser aqui, tipo, viável financeiramente, já que o Palmeiras está saindo do contrato com o Dudu, que era um alto salário, para contratar um outro grande jogador aí que vai ter um alto salário também, mas você não onera demais sua folha de pagamento, porque você está trocando um por outro. Me fala um cara que tem a qualidade do Gabigol hoje, que poderia vir pro lugar dele. E com a idade dele Exato. também. E com os números dele. Exato. Com os números. Se bem que... Vamos lá, nas 2 últimas temporadas ele não correspondeu a tudo que ele tinha feito já nas 2 primeiras, né? Mas não vamos ver na final da Copa do Brasil. Exatamente. Gabigol. Mas não vamos ver. Eu concordo com o Mano no que diz respeito ao projeto esportivo, que seria mais interessante uma Libertadores, um técnico, um grupo, enfim, que iria colaborar com ele. Mas eu não sei se o tamanho da paciência da torcida do Palmeiras em relação à torcida do Cruzeiro, talvez nesse fator, com um time um pouquinho mais, digamos, entre aspas, carente de títulos, iria abraçá-lo mais do que a torcida do Palmeiras. Não sei, é apenas uma suspeita minha de que no Cruzeiro ele teria um pouco mais de paz e tranquilidade para entrar em forma de novo, porque nós temos um Gabigol que não joga em sequência há muito tempo. Não sei se a paciência do palmeirense estaria ao lado dele. Pelo projeto Palmeiras, sim, por tudo que tem conquistado. Agora, a Leila engolir seco pelo Gabigol, por mais que eu goste dele, eu não consigo concordar, porque tem o Gabigol, que tem os números incríveis, mas o dinheiro que tem Palmeiras e Leila vai atrás de um centroavante qualificado em qualquer lugar do mundo. Melhor do que o Gabigol. Então, eu acho que ela não tem que engolir nada por ele e por ninguém. Lembrando que a Crefisa e Funk foram fundamentais nessa reconstrução do Palmeiras desde 2015, desde o Paulo Nobre, desde a W Torre, Allianz Parque, ainda em novembro de 2014. O contrato encerra no final do ano, vai vir um novo patrocinador, está tudo acertado, falta só assinar, e que vai pagar até mais do que pagava a Crefisa e Funk. Quer dizer, e num outro modelo de negócio, né? Não vai se bancar contratações, mas é outro modelo. Provável, né? Uma casa de bet. Enfim. Ou seja, vai ter condições de contratar. O trabalho é maravilhoso. Tão bom quanto o Dinho vai entrar. E não é a Mauro Betting. E é com o trabalho maravilhoso da base do João Paulo Sampaio, que, aliás, das maiores contratações do Palmeiras na história é o João Paulo Sampaio, inclusive a manutenção dele no Palmeiras. Então, falando do Palmeiras, falando do Abel Ferreira, há um interesse do esporte. Ele é torcedor, foi atleta do esporte, é um clube que balança o coração dele. A coisa que mais balança o coração do Abel, até onde eu sei, seria um convite da seleção de Portugal, que não vai vir. Então, mesmo o esporte balançando, tem a questão financeira. O Palmeiras paga tão bem, como o Flamengo paga, o Corinthians paga, o Memphis Depay, que a questão financeira ele teria que ter um ajuste para baixo para acertar com o esporte. Mas não é isso que vai provavelmente manter o Abel. O Abel quer continuar no Brasil, quer continuar no Palmeiras, e há a possibilidade não só de ficar até 2025, de ficar até o final do segundo mandato de Leila Pereira, até 2027. Ele é jovem, né? Muito. Ele é jovem, ele tem um tempo. A informação é que o salário do Abel seria 2 vezes mais, o dobro do que se paga para técnico lá no esporte de Portugal. Para não dizer 3 vezes. 3 vezes? De 2 a 3. A informação eu não gosto de falar de dinheiro, mas é por aí. Mas é uma informação relevante na ordem do dia no que diz respeito a Brasil e Portugal. Lá se paga em euro, apesar do contrato dele ser em euro aqui também. Também, no Brasil, e só uma outra informação. Ele também não foi para o Qatar do Sheik porque a família não quis, a mulher não quis. Mas assinou. Estou falando que ele também não quis, eu não estou nem falando se assinou. Mas ele tinha assinado um pré-contrato. Enfim. Mas, ué. A patroa é quem manda, assina, né, Sheik? A mulher inclusive, que manda sempre, é quem mais sabe de tudo. Na época eu estava lá e a informação, inclusive eu estava no clube, que ele teria assinado o documento. FIFA, inclusive. Mas vai pro Qatar e faz igual o Sheik. Rescinde com a mulher e vai pro Qatar. É que ainda não é casos de família aqui. Mas foi o que ele fez. Mas a informação é que, de fato, ele tinha dado a palavra fora a assinatura que... Agora, mas o projeto esportivo, desculpa, é o projeto esportivo do profissional, né? Se ele tem na sua mente um projeto esportivo de voltar para o seu continente europeu, para o seu país e para a sua equipe que lhe formou, e depois ele chegou até a seleção de Portugal, convocado pelo Filipão no Sporting para treinar uma equipe de Champions, é um time que disputa a Liga dos Campeões do Sporting, que está mais próximo, apesar de Portugal, o futebol português hoje ser um futebol de segunda linha, digamos, em comparação com a Alemanha, com a Itália, com a Espanha, com a Inglaterra, mas está muito mais próximo dos grandes centros. Ou permanecer aqui no Brasil, onde ele já ganhou tudo também, né? Já ganhou Copa do Brasil, Libertadores. E pode ganhar mais coisa também, né? Tá o tamanho da sua sede, da sua vontade de ganhar. Hashtag fica Abel. Hoje estamos no dia de se você fosse e tal. Se você fosse o Abel, o Sheik, o que você faria? Eu acho que o casamento profissional Abel, Palmeiras, Leila é quase que perfeito. Eu não abriria a mão, ficaria. Alano?
Uma zona de conforto para ele, eu iria. Para encontrar novos horizontes, novos desafios. Ele já ganhou tudo aqui. O palmeirense agora vai querer invadir a televisão. Não querendo provocar, mas também já provocando, ele não ganhou tudo. Desculpa. Passa. Tá bom. Dentro do Brasil, né? Eu falei, né? Eu não fiz nada, desculpa. Eu só me encaminhei aqui no próximo. Você começou sem provocar, só porque há 12 anos, já vamos falar isso que aconteceu há 12 anos. Eu iria. Pela segunda vez com o Clube do Sheik também. Primeira pergunta para o comentarista. Se você fosse o Abel, o que você faria? Olha, o Abel, ele é um treinador... Perguntando pro comentarista agora. Ele é um treinador hoje que, se ele sair do Palmeiras, ele tem emprego em qualquer lugar, principalmente no Brasil, né? Então ele vai dar pra ele escolher onde ele quer ir. Na verdade, o Palmeiras que não pode abrir mão dele, porque a maior contratação do Palmeiras é permanecer com o Abel. Concordo. E eu não acredito que ele vá sair do Palmeiras, porque ele gosta. O Abel não tem o perfil de Qatar. Imagina no Qatar. Não. Quem vai chamar a atenção daqueles meninos lá? Você para de falar mal do Qatar do Sheik. Não é, porque os caras lá, Pergunta pro Roger Guedes. Era o sonho da vida do Roger Guedes, era trabalhar no Qatar. O futebol lá é triste, Sheik. Não é nada. Não, Sheik, é só dinheiro. Que só dinheiro? Você tá louco. O Qatar, qual que é a emoção de ser campeão no Qatar? Melhor Copa da Ásia. Você leva seu filho lá pra ver o título que você ganhou? Desde que o Sheik saiu, melhorou o futebol no Qatar. Pergunta se o Sheik colocou os filhos dele no avião e levou lá o filho. Aqui o quadro do papai aqui com a Alibaba mas aqui. Mas só que traz o filho no Corinthians. Por quê? Porque é onde quer ver, já foram pra lá, lógico que foram, sim. Não, foram, mas você não mostrou quadro por quadro. Minha lá, né? Não, pode ter, Sheik. Também, você... Deveria. Mas não fizeram o busto igual do Neto pra você, né? Coitado do Neto. Ele mereceu, ele merecia o busto. Não, o Neto... demorou pra ser o busto do Neto. Então, mas um dos maiores atletas aí da história do Corinthians é uma representatividade monstruosa. Mas quem faz esses bustos, hein, gente? Com todo respeito ao artista que fez, mas eu não sei quem fez com esse vários. Aquele do Marcão também, cara. Não é, o velho Dudu do Palmeiras, que é o sexto busto da academia, ele parecia o Elvis Presley. Ele falou, garoto, diminui o topete e fica mais parecido. Tal. O do Renato lá na arena do Grêmio. Maravilhoso. Ficou do Tele não é fácil, não, você precisa mesmo. Claro, né? Tá vivo. Você precisa de hoje ter uma tecnologia 3D, você leva 8 horas passando, aí depende do artista. Pessoas, senhoras e senhores, amigos do meu Brasil, deixem esse like maravilhoso aqui, que chegou o momento de vocês saberem o que está acontecendo. Tá bom? Por favor, likes. Likes aqui. Quero 5 mil. Enquanto eu estiver dando informação, eu quero 5 mil. Colaborem. Ficar pedindo like é chato, mas é a única coisa que ajuda a live aqui a ganhar corpo. Então façam como ontem, explodam essa audiência. Quanto mais likes, mais audiência, porque as informações não param de chegar. Tá? As informações são ótimas, inclusive para o torcedor do Palmeiras nesse momento. Vamos lá. Eu, quando falo que vou falar a fonte, já diria o Eduardo Batista, para falar a fonte, o cara com quem eu conversei agora, para mim, é a figura que mais representa mediaticamente o Atlético Mineiro. E representa não só por torcer, mas por entender e por ser bem informado. É aquele cara que tem portas escancaradas no quesito informação do Atlético Mineiro. Não erra uma. Porque o cara tá na fonte, tá lá dentro. Tá? É o Everton Guimarães da Band. Mais do que amigo, é um dos irmãos que eu fiz no jornalismo, das figuras que eu mais admiro, que eu mais me inspiro e com mais credibilidade de mercado. Bom, o Everton estava comigo agora ao telefone. Conversava com este lindo, maravilhoso e que está cada vez mais ficando melhor de saúde. Passou aí por uma série de operações e tal, fez plástica, quer parecer o Brad Pitt. Não vai dar. Já avisei ele que não dá para parecer o Brad Pitt. Bom, mas dá para dar uma melhorada ali na lata. Everton Guimarães me disse que o Atlético Mineiro quer negociar o Paulinho por 2 motivos. O primeiro motivo, grana. O Atlético quer enxugar um pouco do orçamento de salários, por isso que liberou o Vargas e o Allan Kardec. O Everton Guimarães me disse que o Atlético vai vender o Paulinho por 2 motivos. O primeiro, grana. O Atlético quer enxugar o orçamento, ficou fora da Libertadores, vai precisar
apertar as contas do ano que vem. O Atlético, inclusive, já mandou embora o Vargas, que era um alto salário, o Kardec, que chegou, por incrível que pareça, ganhando um alto salário, está prestes a negociar o Batalha com o futebol da Argentina. O Boca, aliás, para quem já pode perguntar na live sobre a história do Boca querer o Aníbal Moreno, esqueçam. O Boca foi para cima agora do Batalha, porque quando eu perguntei, inclusive, hoje sobre esses assuntos no Palmeiras, tá? Para quem eu tiro as minhas dúvidas, a pessoa falou para mim o seguinte, dando risada: é mais fácil o Palmeiras comprar a Bomboneira do que o Boca comprar o Aníbal Moreno, caso encerrado, tá? Então, o Atlético indo fazer negócio com o Batalha, o Atlético precisa diminuir o prejuízo financeiro que não conseguiu ficando fora da Libertadores para 2025. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, o Paulinho, depois da decisão da Libertadores, quando, inclusive, partiu para fazer a cirurgia dele, que vai ficar entre meio de março e começo de abril em recuperação. Pode ser que isso diminua o tempo de recuperação, sim, porque é uma fratura, ou seja, uma fratura geralmente, e como é uma fratura por estresse, não é uma fratura, né, de algo mais grave, a coisa pode ganhar uma aceleração. Falo por mim, tá bom? Tive uma fratura de braço, isso aqui, para quem não sabe, até explicado com o negócio do Paulinho. Eu tive uma dupla, aqui, a outra cicatriz. Tive uma dupla fratura exposta no antebraço em 2011. Eu quase perdi este braço no acidente de carro. Uma pessoa bateu na contramão, tá? Essa recuperação, que era para ter sido feita em 120 dias, 4 meses de recuperação, eu com 2 meses já tive alta médica para poder praticar atividades físicas e nem atleta eu sou. Por quê? Porque eu, graças a Deus, estive com um preparador físico, um cara que era especialista em recuperação de lesão, que me adiantou em 2 meses a minha recuperação. Então, eu posso falar por mim, tá? Então, dependendo da fratura, como é a do Paulinho no caso, não é uma fratura que gere tensão e gravidade para se recuperar. Beleza? Beleza. Bom, depois da final da Libertadores, e com uma chuva de críticas que o Paulinho recebeu, e sem contar em outras partidas, em outros momentos decisivos do Galo, já desde o ano passado, e em especial de uma forma covarde, de uma forma pesada, sabe, de uma forma, para mim, isso é horroroso. Tem muita gente na torcida do Atlético Mineiro, muita, tá? Não é todo mundo, pelo amor de Deus, não generalizo, mas muito torcedor que é maldoso, que tem preconceito e diminui o Paulinho também pela religião dele. Paulinho não é católico. Paulinho tem uma outra religião de origem africana. E para mim, pouco importa se o Paulinho acredita na religião dele, acredita no catolicismo, acredita no espiritismo, acredita no budismo, como Roberto Baggio se converteu ao budismo, se o Paulinho é hindu, se o Paulinho é politeísta, egípcio, não importa. A fé de uma pessoa, em nenhum momento, deve ser motivo de chacota e preconceito. E isso é algo que deixa o Paulinho extremamente triste com essas manifestações. E o Paulinho chegou para a diretoria do Atlético Mineiro e falou: olha, se tiver proposta por mim, ouçam, porque eu estou saturado com a falta de reconhecimento de grande parte da torcida pelo futebol dele. Inclusive nesse ano, por ter jogado praticamente aí com essa fratura, não ter rendido, claro, o esperado, mas não fugiu da responsa. E isso magoou muito o Paulinho na volta, depois da derrota do Galo para o Botafogo lá em Buenos Aires. Tá? Então, houve uma necessidade do Atlético com uma manifestação do jogador. Por isso que o Atlético, que não queria ouvir até o final do ano, porque trata o Paulinho como um cara fundamental, proposta pelo jogador. Só que
com essas manifestações, com o jogador, com essa lesão, precisando enxugar, o Atlético fez umas contas, depois da demissão do Gabriel Milito, e entendeu que o melhor era buscar uma alternativa que se justificasse dentro do investimento do Galo. Então deixa o seu like, olha os detalhes que eu estou contando. Tá? Detalhes juntos que eu apurei com o Everton Guimarães. E esse entende de Atlético. Me deu um briefing aqui de coisas. Tá? Me deu um briefing de coisas. E que o Atlético Mineiro, nessa primeira rodada de conversas que ocorreu entre ontem à noite e hoje, até o final desta tarde, o Atlético Mineiro pediu 2 nomes nessa história. Tá? 2 nomes o Atlético Mineiro quer colocar em pauta. E mais esses valores de 16, 18 milhões, a depender, claro, do lado do Palmeiras, para ele compensar esses valores totais do Paulinho, aí cerca de 23 milhões de euros. Tá? O primeiro nome, Rony. Aliás, perdão. Primeiro nome, atenção, isso é o complemento. Primeiro nome que o Atlético colocou em pauta, Flaco Lopes. Por quê? Porque o Atlético Mineiro dispensou 2 jogadores dessa função de ataque, quer rejuvenescer o setor com uma peça que tenha valor de mercado numa hipotética revenda. Tá? O Atlético liberou o Vargas e o Kardec. Abriram 2 vagas para o setor ofensivo. E o Flaco Lopes, ele não é um centroavante, antes que todo mundo aqui caia nessa conversa de que ele é camisa 9. Para quem não sabe, o Flaco Lopes, ele é um ponta de lança, que é um segundo atacante, que pode jogar como 9, mas que joga com mais liberdade, e vocês podem ter reparado em diversas movimentações dele, em alguns momentos bons que ele teve no Palmeiras, jogando junto com o centroavante. Lembra daquele jogo, Endrick e Flaco Lopes? Flaco Lopes jogava aqui, tá? No Lanús, ele jogava aqui. O parceiro dele de ataque era o José Sandi, lembram? Centroavante veterano, quase 40 anos, etc. Aquele, né, que fez, inclusive, até a final da Libertadores 2017 com o Grêmio, José Sandi. O Sandi era o centroavante, o Flaco jogava para ele, tá? Vindo por fora e também se apresentando. Essa é uma função que o Vargas fazia no Atlético. E o Kardec, fora, abre espaço para um cara que faça essas 2 funções. De ser um ponta de lança, como era o Vargas, e de ser um centroavante, como era o Kardec. O Atlético pediu o nome do Flaco Lopes, porque ele teria um jogador para 2 posições, ele economizaria 2 salários em apenas 1, e ainda teria um jogador com poder de revenda futuro, porque o Flaco Lopes tem 24 anos. Então, essa foi a primeira ideia que surgiu ontem. O segundo nome, que também entrou no balaio, segundo o Everton Guimarães, a informação do Flaco eu tive, e a outra quem me passou foi o Everton. Quando eu perguntei do Flaco, ele falou, você tá certo, e ainda tem um outro nome. Zé Rafael, porque o Atlético está buscando uma negociação com o Batalha. E o Boca Juniors se apresentou para fazer uma proposta para o Galo nas próximas horas. Então, o Zé Rafael jogaria à frente da zaga. Mesmo que o Batalha tenha jogado como zagueiro, o Atlético vai buscar zagueiros e quer compor o meio-campo, do qual o Atlético perdeu recentemente. Vocês podem ver que o Atlético tinha uma grande dificuldade, porque só estava praticamente Otávio jogando, o Atlético não tinha mais parceiro, e um dos motivos do Atlético ser esse time desencontrado, de pegada, né, o Everton usava um termo muito engraçado que, gente, eu não vou usar, que o termo uso o termo, é que tem mulheres nessa live, eu não quero usar, mas o Everton
Eu vou usar o termo de forma mais educada. Tá? O Everton já era mais escrachado. O Everton falava que o Atlético era um time broxa. Para não falar, ele falava assim, o Atlético é um time de P-molice, entenderam? Sabe a P-molice? Então, a P-molice, o time broxa. Por quê? Porque o Atlético era um time que não tinha meio campo. E o Zé Rafael seria para o Atlético essa figura de encaixe para ser a parceria do Otávio. Tá? Então essas duas peças foram as primeiras pedidas do Atlético. O Palmeiras voltou com outro nome. Aí sim, sem o Flaco Lopes, porque o Palmeiras entende que é um jogador valioso e que talvez o Flaco Lopes, na negociação, e mais os valores que o Atlético quer na mão pelo Paulinho, ultrapassaria o total. O que eu não entendo, tá? Porque eu tentaria encaixar o Flaco Lopes para ontem. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras quer o Paulinho a todo custo, tá? O Palmeiras quer o Paulinho a todo custo. O Palmeiras está disposto a pagar aí 117 milhões de reais e ainda ofereceu mais 2 jogadores ao Atlético Mineiro aí pela contratação do Paulinho, né? Então, vou falar para vocês, hein? Tá interessante aí essa contratação, hein? O Galo, será que o Galo vai segurar aí essa proposta, né, em cima do Paulinho? Será que o Paulinho vem jogar mesmo no Verdão na próxima temporada? O que é que vocês acham? E vocês, gostariam de ver o Paulinho vestindo a camisa do Palmeiras na próxima temporada? Né? Lembrando que o Paulinho não vem de um ano muito bom, né? Ele alegava bastante desconforto, mas mesmo assim estava jogando. Então daí você já pode ver que é um cara que se entrega pelo clube, né? Um cara que está disposto, mesmo sofrendo, mesmo machucado, se entrega pelo clube, né? Isso aí ganha bastante ponto com a torcida, por mais que não tivesse desempenhando um bom trabalho em campo, mas ali estava se entregando mesmo, contundido. Mas e aí, o que é que vocês acham? Paulinho 100%, Paulinho, né, bom, Paulinho sem contusão, merece sim vestir a camisa do Verdão? Deixa aqui nos comentários, vocês acham que realmente vale tudo isso? 117 milhões mais aí, digamos, 2 jogadores, e quem seriam esses 2 jogadores? Né? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham. Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!